a nossa segunda aula sobre oração. Hoje nós vamos falar sobre o poder através da oração. Nós precisamos de poder, precisamos de estarmos preparados para a vida, para enfrentar as provações, os sofrimentos, as tentações do inimigo, as acusações. E para isso nós precisamos de poder. E nós vamos ver hoje o poder através da oração. Nós vamos dar início, então, e nós vamos, com isso, depois nós vamos ler os textos. E o estudo de hoje, da lição passada, baseou em Neemias. O estudo de hoje vai se basear no livro de Colossenses. Abra sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao verso 10. Esse texto que nós vamos ler vai falar sobre a oração de Paulo pelos Colossenses. Colossenses 1, de 9 a 12. A minha esposa vai ler esse texto. Lê aí, por favor. Então, Colossenses 1, 9 a 12. Sim. Por esta razão, também nós, desde um dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, que Deus abençoe a leitura da palavra de Deus. Nós vimos aí Paulo orando pelos Colossenses. E Paulo, então, nessa oração, ele nos ensina a respeito da oração. Paulo alcançou o ponto mais alto da sua teologia em suas orações. Quando nós ajoelhamos, entendemos a majestade de Deus e a limitação humana. Um crente de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Então, a melhor posição para o cristão é estar de joelho diante de Deus. É quando estamos de joelho que a nossa vida caminha. Esse texto que nós acabamos de ler, Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 12, Paulo nos ensina mais sobre a essência da oração de pedido, de petição, que em qualquer outra parte do Novo Testamento. Talvez essa oração que ele está fazendo aqui em Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 12, é onde nós aprendemos, em sua essência, a oração, e não existe em nenhum outro texto da Bíblia tão importante quanto esse com respeito à oração. Destacamos, então, nessa introdução, 4 fatos que são dignos de nota nesta oração que Paulo faz. Em primeiro lugar, damos as boas-vindas aí a Carla, a Catiane acabou de chegar. Então, mas em primeiro lugar, então, nós, observando esse texto que a Lúcia acabou de ler, a oração deve expressar nossas prioridades. O que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida? E ela se manifesta quando nós oramos. O que está em primeiro lugar na nossa vida é aquilo que nós colocamos em oração. E veja bem,
Embora Paulo estivesse preso quando escreveu essa carta, algemado, no corredor da morte, ele estava no outro dia para ser entregue para o martírio. Ele já estava com o pé na sepultura e ele estava pronto para ser oferecido como mártir do evangelho a Roma. Mas em que Paulo, então, concentra a sua oração? O Paulo estava perto de ser morto. O que você oraria nesse instante? Normalmente, nós íamos colocar diante de Deus as nossas prioridades. E olha, veja bem, embora os crentes de Colossos estivessem vivendo em pobreza e estivesse muitos até na escravidão, Paulo não pede pela saúde deles, nem pela sua libertação, nem mesmo pela prosperidade financeira daqueles crentes. Ele concentra a sua petição em quê? Nas bênçãos espirituais e não nas bênçãos materiais. Quando você senta ou você ajoelha para orar, o que você ora? Você pede por quem? Qual que é o assunto da sua oração? O assunto da sua oração é aquilo que é prioridade em sua vida. Se você pede só pelos bens materiais, é que a prioridade da sua vida é os bens materiais. É isso que Paulo está nos ensinando. Então, a oração deve expressar as nossas prioridades. Aquele povo de Colossos, muitos estavam sofrendo, mas Paulo está orando por quê? O assunto da eternidade empolgam mais a sua alma do que os assuntos terrenos. Paulo está aqui concentrando a sua petição nas bênçãos espirituais e não nas bênçãos materiais. Olha só o que ele nos ensina. Não que nós não devemos orar pela saúde, as dificuldades financeiras ou os problemas que atravessamos, mas que nós devemos dar maior ênfase na nossa vida com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Porque as coisas terrenas, as coisas materiais, elas são temporais, elas são passageiras. Existe uma expressão que diz assim: as necessidades espirituais são imensamente mais importantes do que as necessidades materiais. As necessidades materiais nós tocamos, nós vemos, mas as necessidades espirituais dependem da nossa vida com Deus. A igreja de Colossos não deveria ficar parada naquilo que já possuía. Então, é por isso que Paulo está orando aqui, por quê? Ele ora, por essa razão, também nós, desde que o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então, Paulo tinha na sua lista de oração aquela igreja. E o que ele pedia? Qual foi o primeiro pedido que ele faz a Deus por aquela igreja? Para que aumente o número de membros, para que as pessoas sejam prósperas, para que cuide da saúde daqueles irmãos, para que dê prosperidade financeira? Não, olha o que ele pede. Eu oro por vós de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Olha só, meus irmãos, o que Paulo está nos ensinando? Ele está ensinando, ele ora pelaquela igreja, e o pedido de que ele tem de oração por aquela igreja é que aquela igreja transborde de pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso é importante. Então, em segundo lugar, ele ora, então, pelas coisas espirituais, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, a primeira coisa que ele apresenta, ele
ele queria que aquela igreja tivesse conhecimento da vontade de Deus, de toda a sabedoria e de entendimento espiritual. Você ora a Deus por isso na sua vida? Qual que é o pedido de oração que você tem feito a Deus pela sua vida? É para conhecer a vontade de Deus, de ter mais proximidade de Deus? Então, normalmente, nós apresentamos a Deus aquilo que é prioridade em nós. Agora, a segunda coisa que esse texto nos ensina é que a oração deve incluir aqueles que não conhecemos. Normalmente, a gente ora e a gente conhece todas as pessoas que a gente ora, não é? As orações de Paulo não eram egoístas. Ele não orava apenas por ele. Ele ora pelos crentes de Colossos. Crentes esses que ele nem conhecia, nem jamais tinha visto a face dele. Você já orou assim por alguém que você nem conhece? Então, Paulo está orando por uma igreja, irmãos, que ele nunca tinha visto e nem tinha visto a face deles. Ele não conhecia aquelas pessoas e jamais tinham encontrado face a face. Podemos amar, chorar, erguer o clamor aos céus por aqueles que os nossos olhos ainda não viram. Nós podemos orar ao sabermos de pessoas que estão sofrendo, né? E hoje, ainda mais nos dias em que vivemos, nós recebemos noticiários via televisão, via computador, via celular, smartphone. Então, nós temos conhecimento das necessidades das pessoas, né? Ontem mesmo chegou nos Estados Unidos um grande furacão e muitas pessoas iriam sofrer, pessoas morreram. Então, nós podemos orar por pessoas que a gente nem conhece. É o que Paulo fez. Então, pela oração, nós podemos tocar o mundo inteiro. Você sabe de alguma coisa que está acontecendo no mundo, você pode dobrar o seu joelho e orar por isso. Então, vocês podem observar que quando a nossa oração ela deixa de ser egoísta, a nossa oração ganha conteúdo. Quando nós deixamos de orar, não apenas só pelas nossas bênçãos materiais, mas também oramos pelas bênçãos espirituais, nós vamos observar que o assunto da nossa oração ele vai aumentando. Porque normalmente a gente ora pela família, pelos filhos, a situação financeira, a saúde, para Deus nos proteger, e aí resume a nossa oração. Mas se nós abrirmos o nosso entendimento, nós podemos pedir pelas bênçãos espirituais. Aí vai aumentando o assunto. Quando também nós oramos e pedimos por pessoas que nem conhecemos, assim como Paulo fez. Ele, desde o dia em que ouvimos, né, que Paulo conhecia, ele ouviu falar daquela igreja. Ele diz, eu não cesso de orar por vocês todos os dias. Então, Paulo orava por aquela igreja. Então, nós podemos orar. Pela oração, nós podemos conhecer, tocar na vida de pessoas que nós nem conhecemos. Pela oração, podemos influenciar pessoas no mundo inteiro. Pela oração, podemos ser uma bênção para as pessoas que jamais vimos a face dele. Há um escritor chamado Carson, ele ainda alerta pelo fato de que as nossas orações giram apenas em torno da nossa família, da nossa igreja em que frequentamos, então nos tornamos limitados e o nosso mundo se torna muito pequeno e muito egoísta. Um pastor presbiteriano chamado Silas Falcão, nessa mesma trilha, ele diz que há uma fraqueza em nossas orações, porque a maioria das vezes, a maioria das nossas orações, elas são egoístas. Nós oramos apenas por nós.
oramos apenas pelos nossos interesses, oramos apenas por as pessoas que nós conhecemos e, no mais, pela nossa igreja. Mas esse texto, Paulo está nos ensinando que a nossa oração ela deve incluir aqueles que nós não conhecemos. A nossa oração não pode ser egoísta. Pedimos muito a Deus por nós mesmos, pelos nossos interesses, pelos nossos problemas, pelos nossos queridos, e oramos muito pouco, ou mesmo não oramos pelos outros. Então, esta oração que Paulo faz aqui em Colossenses, de apenas 4 versículos, nos ensina essa verdade, que nós devemos orar até pelas pessoas que não conhecemos. Então, em primeiro lugar, a oração deve expressar, e ela expressa as nossas prioridades. A oração, ela também deve incluir aqueles que nós não conhecemos. E, em terceiro lugar, a oração deve ser regida por uma atitude perseverante. A nossa oração deve ter uma atitude perseverante. Então, é nesse texto de Colossenses, Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 12, nesta oração que Paulo faz aos Colossenses, nós encontramos essas lições que já vimos. Primeira, a oração deve expressar as nossas prioridades. E, na verdade, expressa. Aquilo que você ora é aquilo que você dá prioridade. Então, Paulo está orando por aquela igreja, a prioridade que ele tem para aquela igreja não é a saúde, não é as finanças, mas é o conhecimento da vontade de Deus. Segundo lugar, Paulo está orando por uma igreja e por irmãos que ele não conhecia. Nunca tinha visto a face deles, mas ele ora por eles. Então, a nossa oração não é egoísta. A oração ela não pode ser egoísta. E muitas vezes nós oramos apenas por nós. E, em terceiro lugar, a nossa oração deve ser regida por uma atitude perseverante. Isto é, nós temos que nos perseverar na nossa oração. A oração ela deve ser perseverante porque ela deve fazer parte da nossa vida todos os dias. Todos os dias. Paulo não conhecia face a face a igreja de Colossos. Essa carta aos Colossenses, ele está escrevendo uma igreja que ele não conhecia, que ele ouvia falar. Mas ele ora por aquela igreja sem cessar. Ele orava por irmãos que ele não conhecia e que ele nunca cessou. Você já orou por alguém que você nunca conhecia? Às vezes você ora no momento da tragédia, ó Deus abençoe. Mas Paulo está orando aqui por uma igreja, por irmãos, que ele nunca tinha visto face a face, mas a sua oração era o quê? Era perseverante. Ele orava sem cessar por aqueles irmãos. A oração é o oxigênio que alimenta a alma. Embora Paulo tivesse muitos assuntos pessoais a se preocupar com a sua mente, o seu foco estava em rogar a Deus em favor de outras pessoas. Isso de forma intensa e perseverante. Muitos de nós não cessamos de orar porque nunca começamos a fazer. Quando perguntaram, olha só que história interessante isso aqui. Quando perguntaram a Ana Verke sobre o significado de orar sem cessar, o que significa orar sem cessar? Então ela respondeu. Ela respondeu de forma maravilhosa. Olha o que ela diz. Quando eu coloco a minha roupa de manhã, eu agradeço a Deus por me vestir com a justiça de Cristo.
Quando eu tomo banho pela manhã, eu peço a Deus para me limpar dos meus pecados. Quando eu tomo meu café de manhã, eu agradeço a Deus por ser o pão da vida. Quando eu limpo a minha casa, eu peço a Deus para ser misericordioso e limpar a casa do mundo inteiro das impurezas do pecado. Quando eu falo com as pessoas durante o dia, eu peço a Deus para salvá-las, edificá-las em Cristo e suprir as suas necessidades pessoais. Quando eu vejo uma multidão de pessoas andando pelas ruas, eu oro pela salvação delas e de outras que andam pelas ruas em todo o mundo. Interessante a maneira como ela fala. Cada atividade que ela agia, ela orava por alguma coisa. Então, nós temos muita coisa para agradecer e apresentar a Deus. E, em quarto lugar, o que essa oração de Paulo aos Colossenses nos ensina é que a oração deve ser usada na busca da plenitude de Deus. Paulo não deseja orar apenas pelas bênçãos materiais, mas ele ora pelas bênçãos espirituais. O Senhor não deseja que o seu povo seja demasiadamente pouco. Ele deseja que o seu povo ele não deseja que o seu povo viva de maneira pobre ou mesquinhez na esfera espiritual. Deus quer que nós tenhamos um crescimento espiritual na nossa vida. E é isso que Paulo está orando. Isso nos chama atenção, meus irmãos, porque se a gente for observar a maioria das orações, a gente ora pedindo bênçãos o quê? Materiais, né? Ora pela saúde, pela família, pelos filhos, pelos netos, para Deus proteger, para Deus abrir a porta ali, para Deus nos ajudar. Normalmente, esse é o assunto da nossa oração. Mas nós precisamos orar para que nós possamos conhecer mais a Deus. Deus tem para nós plenitude, Deus quer que nós cresçamos espiritualmente e Ele tem para nós bênçãos espirituais. É por isso que Paulo busca confiadamente essa plenitude em Colossos. Se você for ler o livro de Colossenses, você vai encontrar várias vezes Paulo falando, especialmente nessa oração e também na carta, que ele fala o seguinte: ele ora pelos colossos para que eles tenham pleno conhecimento, toda sabedoria, todo conhecimento, inteiro agrado, toda boa obra, todo poder. Esse modo é que Paulo ora. Paulo orava, não que ele esquecia das coisas materiais da qual nós temos necessidade. E Deus sabe disso e ele supre. Mas Paulo aqui nessa carta, ele está nos ensinando uma nova esfera de oração. É que nós oremos para a nossa vida com Deus, para que nós possamos conhecer mais a Deus, para que nós tenhamos conhecimento da vontade de Deus. Ele ora assim: eu não cesso de orar por vocês, o verso 9, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha, meus irmãos, hoje nós vivemos dias no Brasil em que muitos crentes têm pouco conhecimento da vontade de Deus, têm pouca sabedoria e têm pouco entendimento espiritual. Esse deve ser a prioridade da nossa oração. É que Deus nos faça conhecer a vontade dele, que nós tenhamos sabedoria e que nós tenhamos entendimento espiritual. E é isso que Paulo estava orando. Agora nós vamos ver, então, qual que era o conteúdo desta oração. Paulo orou por conhecimento e poder.
Dificilmente a gente ora por isso. Eu quero... Paulo estava orando por isso. A prioridade de Paulo, ela revela na sua oração. E também na nossa oração, nós revelamos a nossa prioridade de vida. É aquilo que nós apresentamos a Deus. E nós devemos mudar o nosso foco. Pedir pela nossa vida espiritual. Pedir pela vida espiritual da nossa família, do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos netos, para que eles tenham mais bênçãos espirituais, que são as prioridades da vida com Deus. Então, Paulo orou por conhecimento e poder. Orou para que os crentes conheçam a vontade de Deus e tenham poder para realizá-la. Não existe coisa melhor na vida de um crente do que ele saber a vontade de Deus e andar nela. Mas nós só conquistamos isso quando oramos, pedindo a Deus a vontade dele, pedindo poder a Deus para que nós possamos realizar aquela vontade dele. A oração é o meio apontado por Deus para apropriarmos das bênçãos que são nossas em Cristo Jesus. Esse conhecimento não é do gênero assim gnose, misteriosa, né? Como diz os mestres gnósticos, que pretendiam para os seus iniciantes. Pelo contrário, é a compreensão profunda da natureza da revelação de Deus em Cristo Jesus. Uma revelação maravilhosa e redentora. Nós temos que conhecer mais sobre Jesus. Temos que conhecer mais sobre Deus. Parece que a gente fala assim, que a gente tem que conhecer a Jesus, só quando vai converter. Não, já conheço a Jesus. Não, o conhecimento de Jesus é todos os dias. E esse deve ser a prioridade das nossas orações, assim como Paulo fez. Como Paulo fez, a primeira coisa, como nós falamos no início, aquele povo era um povo pobre, aquela igreja, muitos crentes eram escravos, e Paulo ora por quê? Não é pela libertação deles, não é pela a prosperidade financeira, mas Paulo ora para que eles tenham entendimento espiritual, sabedoria e conheçam a vontade de Deus. E veja bem, meus irmãos, eu gostaria de então destacar 2 pontos importantes nesse conteúdo da oração de Paulo. Em primeiro lugar, eu peço a Lúcia que leia o verso 9, em Colossenses 1:9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha só, Paulo ora por isso. Em primeiro lugar, nós vemos o quê? A necessidade do crente de conhecer a vontade de Deus. O melhor lugar, a melhor escolha, a melhor decisão é conhecer a vontade de Deus. E nós vamos conhecer isso como? Orando. Você vai saber o que Deus quer para a sua vida dobrando o seu joelho. Não há uma posição mais elevada na vida do crente quando ele está de joelho, porque é nesse momento que ele tem intimidade com Deus, é nesse momento que ele conhece a vontade de Deus. Paulo não pede apenas para que os crentes conheçam a vontade de Deus, mas para que eles transbordem deste conhecimento. Isto é, que eles estejam transbordantes do conhecimento da vontade de Deus. No original grego, não tem uma palavra separada para pleno, ao tocante ao conhecimento. Por isso que a palavra que aparece, ela aparece assim de forma intensificada, em contraste com o conhecimento dos gnósticos. A palavra que aparece é epignose, é mais do que gnose. Trata-se de um dom, de uma graça do Espírito Santo a mim e a você. Essa palavra ocorre nesta carta
mais do que qualquer outras cartas de Paulo, porque Paulo estava combatendo uma heresia que tinha naquela igreja. Eles estavam ensinando que com o conhecimento humano, com conhecimento, você cresce na vida. E aqui Paulo está dizendo que não é esse conhecimento, mas é o conhecimento da vontade de Deus. O conhecimento da vontade de Deus é quem faz de você ter uma vida cristã abençoada. É claro que nós temos que estudar, é claro que nós temos que nos preparar, fazer cursos, ter mestrado, doutorado, o que for necessário para a nossa vida. Isso são conhecimentos importantes. Mas a vida do cristão, a vida cristã não pode ser vivida na dimensão de pouco conhecimento da vontade de Deus. Ele fala de plenitude, algo grande, profundo, algo que nós tenhamos conhecimento. Isso ocorre quando? Quando nós estamos em oração diante de Deus. O grande objeto da oração é conhecer plenamente a vontade de Deus. Nós temos que tomar decisões importantes na nossa vida. Toda hora, todo momento. Para a nossa família, para a minha vida, para a vida de outras pessoas. E para isso você tem que saber o quê? O que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? E a vontade de Deus nós sabemos orando. Há pessoas que querem mais facilidade diante disso, né? Então ele fica procurando, não, eu quero que alguém me revele o que Deus quer que eu faça. E por isso que hoje, na igreja evangélica brasileira, né, as revelações têm grande destaque. Porque a pessoa chega e fala assim, Deus me declarou que você tem que fazer isso, isso e aquilo. Mas Paulo está dizendo que nós tomamos conhecimento pleno da vontade de Deus, não é através de outras pessoas, mas é através da sua intimidade com Deus. É através da oração. E Paulo nos dá esse exemplo, né? Da oração. E é isso que ele quer na nossa vida. A oração, não objetivamos tanto que Deus nos escute, como devemos nós escutarmos a Deus. Na verdade, quando você está orando, muitas vezes a nossa preocupação é: será que Deus está me ouvindo? Será que a minha oração chegou a Deus? Mas o mais importante é: será que nós estamos ouvindo a Deus? Será que você está ouvindo a Deus? Então, quando nós oramos, o objetivo nosso não é tanto que Deus tenha conhecimento, porque Deus já conhece. Você acha que você falando, então se eu não falar, Deus não vai conhecer. Não, quando você fala, você tem intimidade com Deus, e aí Deus começa a falar a você. Ele mostrar a vontade dele. E quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós temos certeza. Então, não trata de nós persuadirmos a Deus para que faça o que nós queremos. Não, eu vou orar com insistência, eu vou orar para que possa convencer a Deus, para que Deus me dê o que eu quero. Mas a oração é para nós descobrirmos o que Deus quer que nós façamos. Então, isso, meus irmãos, minhas irmãs, isso muda a maneira de como nós oramos. Muitas vezes a gente pensa assim: não, eu vou fazer oração e Deus vai me atender assim, assim, assim. Não, nós temos que fazer oração para saber o que Deus quer. O que Deus quer para a minha vida. Em vez de pedir para Deus mudar a sua vontade, nós devemos rogar para que a vontade de Deus seja feita tanto no céu como na terra. É isso que Jesus nos ensinou. Quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus então começa a orar. E ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração não é para nós convencermos a Deus para que a nossa vontade seja feita, mas é para que nós tenhamos conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. O primeiro propósito da oração não é tanto falar com Deus, mas escutá-lo. Escutar a vontade de Deus para a minha vida. Conhecer a vontade de Deus é vital para o nosso conhecimento
o nosso crescimento espiritual. Você viver, o que eu estou fazendo aqui na minha vida, o que eu estou fazendo é vontade de Deus, é isso que Deus quer para mim. Então, a ênfase de Paulo está no conhecimento e não no sentimento. Vivemos em uma época, especialmente na igreja, em que as pessoas querem sentir e não pensar. Elas querem experiência e não conhecimento. Buscam aquilo que aquilo que nos traz sensações e não aquilo que é racional. Eu concordo com John Stott. Ele disse que crer é também pensar. Nós conhecemos a vontade de Deus através das Sagradas Escrituras. Quando você lê a Bíblia, você sabe o que Deus quer. Lá você conhece o padrão, a maneira como você deve comportar, o que você deve fazer. Então, nós conhecemos nas Escrituras. Tudo quanto o homem deve saber está registrado na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Não devemos buscar a vontade de Deus fora das Escrituras. E muitas pessoas dizem assim, não, mas eu tenho a Bíblia que está nas minhas mãos, mas eu preciso de uma pessoa iluminada para me ensinar o que eu devo fazer. Não, o Espírito de Deus que mora em você. Ao você ler a Bíblia e ao você orar, ele é essa pessoa iluminada. É ele quem nos ilumina. É ele quem abre os nossos olhos para conhecermos a vontade de Deus, para sabermos aquilo que ele tem para a nossa vida. A vontade de Deus não nos é revelada em sonhos, visões, mas na palavra de Deus e na oração. E isso é feito quando? Constantemente. Nós devemos estar orando e buscando a palavra de Deus, e Deus vai se revelando a nós a sua vontade. Há pessoas que querem um caminho mais fácil, o atalho. Não, eu vou para a igreja hoje e de lá eu já quero que todas as decisões na minha vida sejam tomadas. Deus trabalha em nosso coração, Deus trabalha em nossa vida. É importante enfatizar de forma clara que Paulo pede a Deus o transbordamento do pleno conhecimento da vontade de Deus. Certa vez, perguntaram para Simonton, quando ele estava decidindo vir para o Brasil, ele tinha certeza da vontade de Deus, que era vir para o Brasil. E ele, então, perguntaram para ele, você não sabe que no Brasil é perigoso, e que lá tem várias doenças? Em 1859, né, quando ele veio, então a saúde não é a que é hoje. Então, ele foi alertado, aí ele respondeu que o lugar mais perigoso do mundo é estar fora da vontade de Deus. Então, esse deve ser a prioridade da nossa oração, buscar a vontade de Deus. É muito diferente de hoje. A gente vê muitas igrejas, cristãos, crentes, irmãos nossos, que eles chegam diante de Deus e eles falam o quê? Eu determino que Deus faça isso, que Deus execute isso. Não, a oração não é para determinar nada a Deus. Porque quem somos nós, criaturas, para determinar o que Deus deve fazer? A oração é para nós conhecermos a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, meus queridos, é importante observarmos o que Paulo está nos ensinando nesta oração. Há uma intensidade nas suas palavras. O seu pedido é um grau superlativo. A linguagem do Novo Testamento, cheio significa controlado por. Portanto, Paulo ora para que esses cristãos, irmãos nossos lá de Colossenses, sejam controlados pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Não existe coisa melhor na nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs, de nós estarmos fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus nos traz prosperidade espiritual,
nos traz paz, nos traz maturidade. As outras coisas, as bênçãos materiais, a saúde, os recursos financeiros, o bem-estar da família, isso são as coisas que Deus acrescenta. Mas o que é importante na minha vida e na sua vida é a vontade de Deus. É por isso que muitos crentes estão perdidos. Eles só correm atrás das coisas que Deus acrescenta, mas não corre atrás daquilo que é essencial. Por isso que essa carta, essa oração de Paulo aos Colossenses, aqui na entrada da carta, né, no primeiro capítulo, é tão importante. Apenas 4 versículos essa oração, mas nos mostra a grandeza da oração e do conhecimento teológico que é revelado através da oração que Paulo nos faz. Portanto, Paulo ora para que esses crentes tenham pleno conhecimento da vontade de Deus. Só uma coisa importante é que, naquela época, havia entrado uma heresia dentro dessa igreja de Colossos, e é por isso que Paulo escreve essa carta. E a plenitude é que os gnósticos, era chamada essa heresia, eram os gnósticos, prometiam pelo conhecimento esotérico, nos é oferecido na palavra, pois ela emana o transbordamento da vontade de Deus. Não conhecemos a Deus e a sua vontade pelos atalhos do misticismo. Não conhecemos pelos labirintos das religiões de mistério e nem pelo conhecimento esotérico, como ensinavam os gnósticos. Vocês podem observar que o gnosticismo ainda está nos nossos dias. O que está em voga hoje, principalmente na elite da sociedade brasileira, são o quê? São os ensinos esotéricos, exatamente como os gnósticos ensinavam. E eles acham que aquele conhecimento de si mesmo, o conhecimento, que aí a pessoa coloca uma pedra nele e ele acha que aquilo vai trazer inspiração e vai dirigir a vida dele. E então a pessoa fica totalmente perdida. E Paulo está ensinando que para nós conhecermos e nós sermos plenos, nós precisamos, de fato, saber a vontade de Deus. A plenitude do conhecimento de Deus não é para uma elite composta da religião, mas é para todos os crentes. As ciências ocultas que muitos pregam, e aqui o Paulo está dizendo, nada disso nos leva ao conhecimento pleno de Deus. O que nos leva ao conhecimento pleno de Deus é uma vida de leitura da palavra de Deus, de oração e de conhecimento de Deus. Deus é a nossa estrutura. É nele que nós devemos colocar a nossa vida. Então, em segundo lugar, o crente pode conhecer a plenitude da vontade de Deus. Nós podemos buscar, mas nós também podemos conhecer. Depois de falar da necessidade de nós conhecermos a vontade de Deus, Paulo ensina à igreja o processo pelo qual ele chega a esse conhecimento. A sabedoria e entendimento espiritual são os critérios pelos quais distinguimos essa vontade daquilo que é a vontade de Deus e daquilo que é contrário àquilo que Deus quer para a minha vida. 2 instrumentos são mencionados na busca da vontade de Deus. Quais são? Sabedoria e entendimento espiritual. É o que diz o verso 9. Para que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, há 2 instrumentos que Paulo está dizendo nessa carta que nos faz conhecer a vontade de Deus. Muitos irmãos perguntam assim, pastor, o que eu devo fazer? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Nessa decisão que eu vou tomar, naquela que eu vou executar, que decisão que eu devo tomar?
existem duas palavras que Paulo está nos colocando aqui para nós conhecermos a vontade de Deus, que é sabedoria e entendimento espiritual. O que é sabedoria? Sabedoria é diferente de conhecimento. É muito fácil a gente exemplificar isso. Por exemplo, um médico, ele estuda lá na faculdade que se ele fuma, uma pessoa que fuma, ele vai ter problema de efizema. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ter problema no seu pulmão. Agora, isso é conhecimento. Agora, o que é sabedoria? Sabedoria é ele não fumar. E tem pessoas que têm esse conhecimento e mesmo assim fuma. Ele não tem sabedoria. Então, é sabedoria e entendimento espiritual. Muitos crimes hediondos têm sido praticados em nome da vontade de Deus. Vocês viram o que aconteceu essa semana? Aquela pastora Flor de Lis. Ela acabou sendo descoberta que ela que mandou matar o marido dela, que era pastor. E você sabe por que eles brigaram, né? E aí ela chegou à seguinte conclusão: que se ela divorciasse dele, ia provocar um grande escândalo, ela como pastor, ele também. Como é que dois pastores se divorciam? É melhor matar ele, que não vai ter escândalo, ninguém vai ficar sabendo. Eu simulo que foi um assalto e ele, então, não há escândalo na igreja. Olha só que coisa absurda. Então, quantas pessoas fazem crimes hediondos em nome de quem? Em nome da vontade de Deus. Aviões lotados de passageiros são jogados em prédios em nome de Deus. Quando aqueles terroristas atacaram lá as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, eles jogaram em nome do Deus deles. Então, terroristas explodem e matam inocentes todos os dias em nome de Deus. Guerras são travadas em nome de Deus. Crimes bárbaros são praticados em nome de Deus. Por isso, o conhecimento da vontade de Deus precisa ser regido por quem? Pela palavra, pela verdade das Escrituras, pela Bíblia, e não pelo radicalismo dos religiosos fanáticos. Então, quais são, então, esses ensinos? A sabedoria. A sabedoria, segundo William Hendricks, um grande estudioso da palavra de Deus, ele diz que é a habilidade de usar os melhores meios para os melhores fins. A sabedoria era a bandeira principal dos gnósticos. Eles entendiam que essa sabedoria só era alcançada através da iniciação em seus mistérios. Paulo enfatiza, entretanto, ele refuta, dizendo que os crentes em Cristo é que conhecem essa sabedoria, e não os místicos. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Isso é sabedoria. E como é que você vai adquirir isso? Orando, meu irmão. É dobrando o seu joelho. É como nós falamos, né? O cristão, o crente de joelho, ele enxerga mais alto do que os filósofos, gurus, ou aqueles que tentam ser os nossos mestres, estando de pé. Você de joelho vai enxergar muito mais do que qualquer outro líder que queira te ensinar coisas que não estão na palavra de Deus. Então, sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. E como é que você vai olhar, então, com a vida com os olhos de Deus? É conversando com Ele. É buscando a sua presença. É Ele quem vai te mostrar. É ter as prioridades que Deus tem. Quais são as prioridades da sua vida? Será que são as prioridades de Deus para a sua vida? Então, ter sabedoria é ter as prioridades de Deus na sua vida. Sabedoria
é a capacidade de aplicar o conhecimento da vontade de Deus às situações variadas da sua vida. Então, é necessário, meus irmãos, que nós tenhamos sabedoria. Eu vou só encerrar sobre a sabedoria. Semana que vem nós vamos falar sobre entendimento espiritual. Então, para nós concluirmos, que o nosso tempo já está avançado, eu gostaria de concluir da seguinte forma: a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus e se reduz a nada. Ela afasta o homem de Deus em vez de aproximar. A sabedoria do mundo exalta o homem em vez de glorificar a Deus. Ela conduz à perdição e não à salvação. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, está em Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. A sabedoria cristã é o conhecimento dos princípios encontrados na palavra de Deus. Paulo não incentiva os colossenses a buscar visões ou vozes. Antes, ora para que eles possam ser aprofundados na palavra de Deus e, desse modo, ter mais sabedoria e discernimento. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo de Deus, que a escreveu e que mora dentro de você, vai revelar ao seu espírito, ao seu coração, a vontade de Deus. Na semana que vem, nós vamos falar sobre entendimento espiritual, que são as duas ferramentas que Paulo está aí colocando como instrumentos para nós conhecermos a vontade de Deus. Amém? Então, eu vou ativar aqui o microfone de todos para que nós possamos ouvir algumas perguntas e depois nós vamos cumprimentar uns aos outros. Então, eu ativei o microfone. Se o seu não estiver ativado, você pergunta. Alguém pode fazer a pergunta? Pastor, está me ouvindo? Pode falar, Carla. Eu queria fazer uma colocação que cabe dentro do estudo de hoje, que uma irmã lembrou ontem, eu achei muito interessante. Nessa atual conjuntura que a gente está vivendo hoje de pandemia, ela trabalha em um hospital e lá ela está vendo pessoas enfermas implorar pelo auxílio divino, implorar por ter uma última oportunidade de estar buscando a palavra ou de estar na presença do Senhor, e provavelmente elas não terão, né? E eu achei bonita a colocação da irmã, onde ela pediu para que os irmãos estivessem orando por ela, porque nesse momento agora de pandemia, onde as portas dos hospitais foram fechadas para a gente evangelizar, ela está lá dentro a trabalho, mas ela quer a capacidade do Senhor para poder ajudar essas pessoas a serem salvas. Então, eu achei muito bonita a colocação dela, e o estudo de hoje me tocou em falar com vocês para que os irmãos, no momento das orações, venham a lembrar desse assunto que a irmã colocou ontem, né? E a gente possa lembrar dessa situação e estar ajudando a capacitar essas pessoas que agora estão dentro dos hospitais, né? Que podem ter esse acesso junto com essas pessoas. Era essa a minha colocação de hoje, pastor. Tá, muito obrigado. É isso mesmo, né? Nós orarmos uns pelos outros. E orar por essas pessoas, né? Até, como Paulo nos ensinou, orar por pessoas que nós nem conhecemos. Alguém mais tem alguma pergunta? Tá aberto. Se não, então, eu gostaria que você lesse várias vezes essa oração de Paulo. Nós vamos estudar essa oração, porque essa é uma das orações mais importantes de Paulo. Colossenses, capítulo 1, verso 9 ao verso 12. Essa é em poucas palavras, né, é o que Paulo pensa sobre oração. E nós vimos claramente no estudo de hoje que a oração ela expressa as nossas prioridades. Se a prioridade sua são as bênçãos materiais, você vai pedir bênçãos materiais. Mas se a sua prioridade são as bênçãos de Deus, a vontade de Deus, você vai pedir isso.
Segundo, que as nossas orações devem incluir pessoas que nós não conhecemos. Paulo estava orando por uma igreja que nunca foi lá, nunca tinha visto aqueles membros, mas ele orava sem cessar por eles. E que a nossa oração, ela deve ser uma atitude de perseverança. E, em quarto lugar, como nós vimos, a oração nossa deve buscar a plenitude da vontade de Deus para nós. Não existe essa de eu estar determinando o que Deus tem que me dar, o que Deus tem que fazer. Nós conhecemos o que Deus, conhecemos a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. E quando você descobrir isso, não há uma plenitude maior de viver do que isso. Amém? Amém. Meus Um irmãos, abraço. Deus abençoe vocês. O microfone está aberto para a gente cumprimentar uns aos outros. Eu cumprimento aqui a família da Selma, né? A Carla, a Liadna, o seu João, a Luzinha, a Maria Cabral, a Luzia, minha esposa, a Juliana, a Maria Helena Gonzaga, a Gonzaga. Denise, Rita, a Andréia. A Rubiane aqui tem um iPhone que eu não sei de quem que é. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença. Amém. Continue estudando para como descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Não existe nada melhor. Amém. Um beijo, Carla. Luzinha, sarou, Luzinha? Tá boa. Graças a Graças a Deus. Deus. Oi, não, Luzinha, só tá boa? Tô bem, graças a Deus estarei. Tá bom. Então, tchau, gente. Boa noite. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Deus abençoe. Oi, Milene estava aqui no iPhone, aqui era ela. Deus abençoe você. Que Deus esteja com todos, tá? Amém. Todos estão bem de saúde? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Mês que vem nós devemos voltar à nossa igreja aos domingos, né, às nossas atividades presenciais normais, tá? Mas nós vamos avisar com detalhe. A gente talvez deve começar a Santa Ceia e aí manter os cultos na igreja. Isso. Então tá, gente. Durante a semana aqui. Então tá. Um beijo a Um beijo a todos. todos. Até Deus mais. abençoe, tá? Boa noite. Boa noite. Amém. Tchau. Amém. Boa noite, meus irmãos.